Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindo ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o quadrinho O Último Homem, publicado no Brasil pela editora QS Comics. Esse quadrinho ele é assinado pelo Jeremy Felix e pelo Paul Gastini. Mas antes de falar sobre as minhas impressões de leitura em relação a essa obra, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo. Isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a outras pessoas. Se você acompanha alguns dos reviews de quadrinhos que eu já fiz aqui no Recomendo Ler, você sabe muito provavelmente qual o meu gosto para esse tipo de leitura. Então, até mesmo para os mangás, para os manhwas que eu já falei aqui, eles geralmente seguem uma temática bem determinada, e aqui com O Último Homem, eu acho que ele sai um pouco da minha zona de conforto, já que eu li pouca coisa sobre esse universo de histórias que se passam no Faroeste, como por exemplo, eu já li Balser, aquele quadrinho que foi publicado pela editora Comic Zone, ainda que a própria QS Comics tenha publicado também uma parte das histórias do Balser, e algumas histórias de forma isolada do Tex que eu li aí ao longo da minha vida. Então, essa eu acredito que é uma história muito mais ali puxada para o faroeste do que possivelmente eu já tenha lido. Então, obviamente que Tex ele tem um pé bem importante nesse gênero de história, mas aqui em Último Homem eu acho que eu consegui ter acesso a um tipo de narrativa que me atrai um pouco mais. Bom, o roteiro de O Último Homem é assinado pelo Jeremy Felix e a arte é assinada pelo Paul Gastini. Eu nunca li nada desses dois autores, até porque eles têm poucas coisas publicadas aqui no Brasil. Se eu não me engano, essa possivelmente é a estreia deles aqui no mercado brasileiro, mas não são autores iniciantes na sua carreira. Eu acho que eles possuem outras obras já publicadas na França, inclusive esse é um quadrinho de faroeste e que foi publicado originalmente na França. E aqui nós temos uma perspectiva um tanto quanto ágil da narrativa, e eu acredito que muito possivelmente quando você bate o olho nessa capa, ela já te chama muita atenção, não simplesmente pela escolha, mas eu acho que essa arte acaba retratando muito os clichês do que você poderia esperar de uma história de faroeste. Mas o que você acaba não encontrando, tudo que você não vai encontrar aqui em O Último Homem, são diálogos clichês, são cenas clichês, que nós encontramos aqui, particularmente eu encontrei nesse quadrinho. É uma trama muito ágil, então aqui nós temos uma arte assim impecável que o Paul Gastini, tanto para os personagens quanto para os cenários, são assim de uma riqueza de chamar muita atenção, principalmente pelos detalhes. E sendo muito sincero, isso na minha humilde opinião, eu acho que tanto o Jeremy Felix quanto o Paul Gastini, com O Último Homem, eles não desejam reinventar o gênero de histórias faroeste, já que eles entregam algo bem conciso, mas muito competente. O que nós vamos ter aqui como uma sinopse bem breve do quadrinho é que nós seremos apresentados especificamente dentro da trama principal a três personagens que são relevantes para a história. Obviamente que ao longo do quadrinho, ao longo das suas 80 páginas, personagens secundários vão sendo acrescentados, mas eu acho que vale muito a pena você prestar atenção no Russell, no Kirby e no Bennett. Esses são os que vão carregar aí a trama do quadrinho. E aqui nós temos uma era de cowboys aí que está chegando ao fim, então os personagens principais, eles tinham como atividade e que ali que eles ganhavam o seu ganha-pão, que era levar esse bois para outras cidades, então, e eles se veem
de certa forma, impactados com uma estrada de ferro que foi construída e que passaria ali por uma cidade ao qual eles tinham uma certa concentração ali de trabalho. Então, por essa perspectiva, e não é a única trama que vai ser desenvolvida, tem uma que é mais conectada aí com uma questão de vingança pessoal, mas nós vamos ver essa perspectiva da modernidade chegando e como essas pessoas que tinham a vida de uma certa forma, como elas vão se adaptar. E aí isso inclui, de certa forma, uma cidade pequena que se vê ali em meio ao desenvolvimento, já que a estrada de ferro, o trem que vai acabar passando, isso vai fazer com que os negócios acabem tomando outros caminhos e a cidade vai precisar se adaptar. E o que é bem interessante aqui, que ela não poderia ali passar por nenhum escândalo, já que essa passagem da estrada de ferro, ela é um investimento e que, obviamente, ninguém iria investir o seu dinheiro em uma localidade que tivesse ou questões criminais muito alta. Então, tem diversos pontos aqui que vão sendo desenvolvidos, que chegam a culminar aí na principal trama que eu acredito que é a prioridade aqui, tanto do Jeremy com o roteiro e do Paul Gastini com a sua arte. Apesar de eu não ser um grande especialista em histórias de faroeste, acho que é muito nítido quando você lê O Último Homem e você percebe que existem algumas referências e que tanto o roteiro quanto a arte ela bebe de algumas fontes. Para mim, no caso, como eu já li Balser e já li algumas histórias do Tex, para mim me parece muito que existe uma forma ali, não de homenagem, mas eu acho que de inspiração nas histórias do Balser. E isso eu posso estar um tanto quanto enganado, mas quando eu li o encadernado da Comic Zone e quando eu li esse O Último Homem, eu acho que são histórias que se conversam de alguma forma, então não sei se houve inspiração, mas acho que se você gosta de Bouncer, muito provavelmente O Último Homem é uma história que vai fazer sentido para você. Apesar de não poder falar assim qual que é a trama principal, já que nós vamos ter aí tanto a questão da chegada da Estrada de Ferro, essa questão da mudança de cultura mesmo, já que pessoas que faziam atividade X, elas não teriam mais essa opção de para fazer, para trabalhar, já que a modernidade está chegando, nós ainda temos uma trama aqui que vai se desenvolver ao meio ali de uma vingança pessoal, que aí nós já diretamente conectamos com o Russell, com o Bennett e com o Kirby. Então, esse desenvolvimento ele é muito interessante. Eu acho que essa trama de vingança, de certa forma, ela não é gratuita, existe um motivo, mas ela vai ali se desencadear de uma forma que mostra aquele tipo de vingança cega. Então, nós temos aqui um protagonista que vai querer vingar a morte de um dos seus amigos de qualquer forma e a qualquer custo. Então, assim, à medida que você acompanha algumas questões ali nas entrelinhas, principalmente da abordagem, dessa questão da modernidade e eles perdendo ali a sua principal atividade, acho que nós ainda temos uma trama cheia de ação e que elas combinam muito bem. Então, à medida que nós estamos ali falando sobre as questões que vão envolver essa pequena cidade, nós temos também, e que de certa forma vai impactar muito diretamente, essa narrativa de vingança a qualquer custo. Então, eu acho que esse roteiro, ele desenvolve muito bem isso, as diversas tramas que você acaba encontrando aqui em O Último Homem, e a arte do Paul Gastini, eu acho que ela, acho não, tenho certeza, ela consegue representar muito bem tudo aquilo que o Jeremy Felix escreve sobre cada um dos personagens. Isso vale tanto para
como esses personagens são apresentados, principalmente as cenas de ação e esses cenários que muitas das vezes são bem grandiosos, repletos de detalhes, e nesse quadrinho aqui é possível sim encontrar isso. Então assim, eu não tenho dúvida que O Último Homem é uma forte recomendação para você que nunca leu História de Faroeste, e eu acredito que aqui pode ser o início de uma jornada muito interessante para você. Então fica a recomendação de O Último Homem, que conta com o roteiro do Jeremy Felix e a arte do Paul Gastini, e que foi publicado aqui no Brasil pela editora QS Comics. Para finalizar, eu gostaria de reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo. Lembrando que tem vídeo novo aqui no Recomendo Ler toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a você que assiste os vídeos aqui do canal até o final, e até o próximo vídeo.